programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Nós vamos conversar agora sobre animais de estimação. A gente tem tanto carinho por eles, não é mesmo? Vida Plena sempre abre espaço para discutirmos, conversarmos assuntos relacionados à saúde do nosso pet, ao bem-estar desses animaizinhos, de um período de férias. E aí grandes desafios surgem, como por exemplo a locomoção desses animais, o bem-estar deles durante os períodos de férias. A gente vai debater um pouquinho esses temas aqui no nosso programa. Estamos recebendo a doutora Flávia Oliva aqui conosco, veterinária. Doutora, muito obrigada pela presença no nosso programa. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui novamente. E hoje com um convidado. A minha baixinha, infelizmente, não pôde estar com a gente, que ela faleceu, aí eu trouxe o Zig, um Yorkshire de 8 anos, uma gracinha. Aqui todo, inclusive, encantado com as câmeras. E a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, falando sobre esse assunto que a gente mencionava, porque quando a gente fala de férias em família, estamos falando também dos nossos animais, que compõem, fazem parte da nossa família. Queria saber, primeiramente, os cuidados que se deve ter na hora de viajar com um pet, com um cachorrinho, um gatinho. É preciso ter cuidados específicos, doutora? Sim, o importante para não deixar de última hora, é sempre bom fazer um check-up anual. Acontece, às vezes, a pessoa deixa de última hora, às vezes vai viajar de ônibus ou até mesmo de avião, precisa de um atestado, e o veterinário, às vezes, não pode dar um atestado para você viajar amanhã, falando que o animal está saudável, se não fizer alguns exames. Vacinação tem que estar em dia, vermifugação para prevenir os vermes da barriga, e vermifugação também dá para fazer... Tem alguns remédios que põe na nuca, Puron, e esse Puron também tem contra pulga e contra carrapatos, depende do lugar que você vai viajar, tem que colocar. Inclusive porque a incidência, muitas vezes, em algumas regiões de carrapato é muito grande, podem trazer doenças, inclusive, para os animais, né? Exatamente. Interior, né, principalmente, traz a erliquiose, que a gente comentou até no último programa, a gente falou bastante sobre pulga e carrapato. E a pulga também pode transmitir vermes intestinais, além de alergias aos animais, né, Zig? E a gente vai falar então sobre a questão da viagem, uma vez que eu tomei esses cuidados iniciais, vacinação, todos esses cuidados que a senhora mencionava, a viagem de carro, como posso garantir que ela seja uma viagem segura para o meu animal de estimação? Então, pode ser qualquer animal, né? Filhote, pequeno, grande, independente da raça, desde que você tenha uma caixa de transporte apropriada. E se for pequenas distâncias, assim, na própria cidade mesmo, já é indicado o uso de cinto de segurança próprio para cachorro. Inclusive, a gente tem um aqui, que você põe no animal, como se fosse um peitoral. E essa parte aqui, você ajusta no cinto de segurança. E aí, a caixinha de transporte no carro até pode ser essas que a gente tem aqui para demonstração, que são mais... Não são rígidas, mas para avião e para ônibus tem que ser aquelas rígidas e que o animal consiga dar uma volta de 360 graus. Então para eu escolher o tamanho da minha caixa de transporte, isso é uma questão importante. Senão eles não deixam embarcar, tá? E além de depende da companhia aérea ou de ônibus que você vai, você precisa se informar quais são as exigências. Além disso, eu trouxe uma coisa para o dia a dia também, ou às vezes se o animal quer viajar uma distância pequena. Tem esse daqui que você conecta no banco de trás, ó. E aí você prende ele certinho, é tipo uma balancinha, né, ó. Sim. E aí prende esse daqui com um cinto de segurança na coleira do animal. E esses itens todos a gente consegue comprar em pet shops? Isso, com facilidade. Né? Também não esquecer da guia de transporte, porque os animais podem se assustar, ou mesmo os que não fogem, que andam sem coleira. É ruim, porque às vezes vem um outro animal, pode brigar. Levar sempre a coleirinha de identificação, o crachazinho. Nem a gente tem cuidado, porque às vezes o cachorrinho corre, por exemplo, você acaba perdendo ele de vista. É uma indicação mais fácil para você localizá-lo. Exatamente. Agora, a gente tem uma pergunta do Pedro Eduardo Santos, ele é de Guarulhos, São Paulo. Muito obrigada, Pedro, pela sua manifestação. Ele quer saber sobre alimentação adequada em viagens de carro. Muitas pessoas narram, inclusive, que sentem o animal enjoadinho, né, mas que não se sente tão bem durante a viagem. Que tipo de alimentação tem que oferecer durante esse período? Então, o ideal é não oferecer alimento pelo menos 2 horas antes. Mas a viagem é longa e tal, mas é melhor o animal segurar, assim, passar um pouquinho mais de fome do que ficar, às vezes, 10, sei lá quantas horas pega trânsito, depende da distância, vomitando, enjoando, passando mal. Então, pelo menos um jejum de 2 horas e oferecer o alimento quando chegar. Agora, se o animal não tem problema com vômito, pode dar um pouquinho só de alimento. E a água dá um pouco também, mas se o animal enjoar,
dar um pouquinho menos, evitar dar. E para aquele animal que não enjoa, tem esses suportes que a gente pode dar durante a viagem ou em passeios que você vai oferecendo. Ele acha que vai beber. Já tem um que deve ser parecido, né? Isso, esse aqui é o dele, para poder oferecer a água para eles. Tá. Então, esses acessórios também ajudam a gente a fazer com que essa viagem ocorra de forma mais tranquila. Exatamente. Agora, você mencionava a viagem de avião. A Júlia Guiar, ela ficou com dúvida, ela é de Apucarana, Paraná, sobre a viagem de avião. Se tem alguma documentação específica, que cuidados que ela deve ter. Ela diz que tem um gato e quer levar ele para viajar. Então, isso varia um pouco de companhia para companhia. Eles vão te passar tudo o que eles precisam. Essa caixa é um 360 graus, é um exemplo. A documentação normalmente é um atestado. E aí, se for viagem internacional, às vezes muda um pouco o atestado médico, veterinário. Bom, independente das necessidades, a antecedência é fundamental para que a gente consiga ter uma viagem tranquila. Por isso que a gente vai voltar a conversar sobre este tema. Como mencionávamos, quando a gente fala de férias, há outros assuntos também que precisam ser tratados e a gente vai conversar sobre esse tema aqui em outras oportunidades. Doutora Flávia, queria agradecer a presença da senhora, do Zig, aqui com a gente também. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. E assim, eu só gostaria de deixar um recado. Eu atendo em domicílio em São Paulo, no ABC. Maiores contatos é vetterapias, no plural.com.br, e no Facebook é só procurar Vet Terapias, acompanhar meu trabalho de acupuntura e fisioterapia. Perfeito. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Lembrando que se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção também. O nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então pela internet, vidaplena@boavontade.com.